sobre prevenção ao suicídio. Doutor Augusto, seja bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui, uma alegria te receber. Alegria e satisfação é toda minha. Daqui a pouco eu vou ouvir a Amélia também, mas obrigada mais uma vez, doutor Augusto. Eu penso que antes da gente falar sobre o suicídio, a gente precisa falar das causas, né? Quais são as principais causas? Isso, em primeiro lugar, uma satisfação estar aqui, poder falar de um assunto tão importante, é um serviço de utilidade pública que vocês fazem. E agradecer pela vida da Thalia, e que bom que ela está aqui hoje com a gente, porque a maioria dos jovens não sabe o que acontece com eles e não tem essa chance que a Thalia está tendo. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar é que você está aqui hoje, graças a Deus. Mas 38 pessoas no Brasil hoje tiram a própria vida, não tem essa mesma sorte. Então, gente, é muito importante falar isso. Não é porque a Thalia está aqui que ela sobreviveu, que não aconteceu uma tragédia na vida dela e ela escapou por diversos fatores. Né? A presença de Deus, a mãe, não conseguiu, mas a maioria não tem essa sorte. Não é? Você Então, não é porque agora... ela está aqui, hoje está bem, aparentemente, está falando aqui para a gente, está na televisão, mas o jovem não se engane. O que ela passou foi muito difícil, ela tem muita sorte de estar aqui. Então, não acredite que ela tentou 4 vezes, não conseguiu, então não é grave. É muito grave. Isso que a gente tem que deixar como primeira mensagem. Agradecer a vida da Thalia e não desconsiderar a pessoa que tenta se matar, está querendo chamar atenção, tá. É um pedido de ajuda, é um desespero. E pode acontecer, acontece na primeira vez, às vezes. Agora... Você usou uma expressão interessante, eu queria retomar dessa expressão. Thalia teve muita sorte. Talvez você que hoje esteja sentindo toda a angústia, se sentindo a peça que não encaixa no quebra-cabeça, se sentindo rejeitado, abandonado, infeliz. Talvez fale assim, sorte? Tomara que eu não tenha essa sorte. Porque quem está desesperado não quer ter a sorte de ficar vivo. Não é verdade? Aí eu queria que você retomasse desse assunto, mas o doutor Augusto falou ainda há pouco que muitos, enquanto a gente está aqui falando, estão tentando tirar sua própria vida, alguns conseguindo. Você deu um número aí que é chocante, alarmante, só no Brasil... No Brasil, 38 pessoas por dia se matam. Então, gente, a cada 45 minutos, uma pessoa está tirando a própria vida. No mundo, a cada 40 segundos, gente. É muito sério. É muito sério. Realmente falar sobre isso. E assim, essa dor que quem faz isso procura amenizar é uma dor legítima, que existe e que machuca, né? Agora que pode e deve ser tratada. Eu tinha te perguntado quais são as principais causas do suicídio. Pois não, Cláudia, isso é importante falar. 90% dos casos de suicídio, a causa é algum transtorno mental. Depressão, transtorno da personalidade borderline, ansiedade patológica e dependência química, entre outros. 90%. Os outros 10, casos fortuitos, uma pessoa que perde o emprego, fica desesperada, perde renda financeira, uma decepção amorosa, um ato de impulsividade atenta contra a própria vida. Então, 90% transtornos psicológicos. Depressão, para você ter uma ideia, 15% mais ou menos. E desses casos de depressão no Brasil, Cláudia, é muito sério, só 50% tem tratamento médico. E desses casos, só 18% fazem psicoterapia. E a gente sabe que hoje, medicação sem psicoterapia, a eficácia é menor. 18% é muito chocante das pessoas que não se conhecem, na verdade, não trabalham suas emoções. Ainda é muito difícil, de dificílimo acesso à psicoterapia. Tem várias questões. Existem vários serviços de psicoterapia gratuita, serviços sociais que oferecem fisioterapia de forma gratuita, mas a gente sabe que é difícil, nem sempre é fácil encontrar. A gente continuar aqui o nosso bate-papo, eu vi que eu saí, vocês entraram no assunto. Quero saber, conta tudo. O que vocês estavam falando, Augusto? Muita coisa. Perdeu. Ah, puxa vida, não posso perder, não. A gente está falando que é muito difícil, né, Cláudia? Esses pensamentos automáticos que vêm. É super complexo o que causou, que levou a Thalia esse ato extremo. Como diz um psicanalista argentino, o suicídio é um ato de extrema coragem perante a vida, que tem que ter coragem. Sim.
mas extrema covardia perante, desculpa, o contrário. Coragem perante a morte, mas covardia perante a vida. A pessoa está num desespero e a raiz, a gente estava conversando com a Thalia, é essa menos-valia. Ela não se sente amada, não se sente boa o suficiente. E olha, que menina... Ela é maravilhosa, não é? Impressionante. Contou um pouquinho que você tem um monte de atividade, mas você também usa algum medicamento para controle da sua ansiedade, da depressão, não? Não, eu não faço acompanhamento. Tá. Não faz porque não é para fazer? Não, não faz porque, primeiro, que não temos condição de fazer particular. Segundo, Não, mas no psiquiatra o SUS tem, né? Então, mas é que troca muito, é o que eu estava falando para o doutor, não tem continuidade. E ela também não dá continuidade na responsabilidade de tomar medicamento. Ela não toma os remédios como precisa porque ela sente os efeitos colaterais. E aí ela vai deixando de lado. O doutor ainda falou, né? A psicoterapia, a psiquiatria sem a psicoterapia, a gente sabe que não tem a mesmo efeito, né? Mas muitas vezes a paciente ou o paciente em questão precisa do acompanhamento de um psiquiatra. Claro, é extremamente necessário. A medicação tem momentos que sem ela não vai. Até por essa questão que a Thalia falou, da energia, que a pessoa... A depressão, por exemplo, é falta de energia, não é só tristeza. A pessoa não tem força. Então, o exemplo que a Thalia deu, o exemplo vivo, o testemunho do como ela saiu e está saindo, né, Thalia? Porque é uma luta diária. Constante. A pessoa não tem força. Mas ela tem que, apesar, não obstante isso, Cláudia, ela tem que buscar lá no fundo aquela forcinha para arrumar o quarto, para abrir a janela, passo a passo, para comer alguma coisa. Mas é um risco não ter um acompanhamento psiquiátrico. Total. Claro. Porque é até bioquímico. Sim. Tanto é que no HC tem um tratamento que é eletroconvulsoterapia, não é o choque elétrico, aquele tradicional, é um tratamento bem moderno, que a pessoa está com ideação suicida, vem um impulso, ela não consegue se controlar, é muito forte, não é, Thalia? Então o remédio não dá tempo de fazer efeito. Então esse tratamento é um tratamento literalmente de choque para tirar a pessoa daquele estado químico, para ela não ter essa ideação suicida, para ter um pouco mais de ânimo, trabalhar junto o pensamento. Não adianta dar ânimo para a pessoa, se tirar ela desse estado de letargia e não mexer com o pensamento, outra coisa que a Thalia falou, ela vai ter força para tirar a vida. Porque tem muita gente que não tira a vida porque não tem nem força. Agora, é importante, a gente já conversou isso aqui no Vida Melhor muitas vezes com o psiquiatra, você tentar, eu sei que é difícil marcar, mas tentar chegar na medicação que não te cause tanto efeito colateral. Porque assim, no começo, todas elas causam, elas são desagradáveis, mas é uma questão de adaptação. E depois você vai ficar melhor medicada, vai oscilar menos. E as pessoas têm muito preconceito com medicação psiquiátrica. Eu não preciso disso. Eu Cláudia, preciso disso. Eu também não. Mas eu preciso um ajuste, disso. Cláudia. Eu tomo meu remedinho todos os dias. Eu preciso. Agora... Lá na minha casa, não vou falar nomes, mas eu não sei quem é que não precisa. E na sua casa, talvez, você que está assistindo também precisa. A gente tem que quebrar esse preconceito. Sim. Eu estou falando para você nem se automedicar, nem estou banalizando o uso do medicamento. É coisa séria, mas a gente precisa muitas vezes e tem que entender que, gente, a cabeça, a mente da gente, ela é parte da nossa saúde, como o nosso joelho, como o nosso coração. Né? O diabético, ele precisa fazer tratamento o tempo inteiro, controle para o resto da vida. Hipertenso.